queridos irmãos, professores, superintendentes, alunos, pastores, a tantos quanto desejam aprender a palavra de Deus, estamos mais uma vez aqui para uma EBD online, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos iniciar, como sempre, rogando ao Pai Eterno as suas bênçãos sobre as nossas vidas e a vida de todo aquele que está sempre nos assistindo. Pastor Luiz, ora ao Senhor. Bendito e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, meu Deus, pela graça e oportunidade de estarmos transmitindo a Tua poderosa palavra. Que neste momento, ó Pai, Tu venhas abençoar cada professor, cada pastor, cada superintendente, os irmãos em geral, ó Pai, que estão ouvindo, irão ouvir esta voz para aprender mais e mais da Tua palavra. Usa o Teu servo agora com ousadia, meu Deus, sabedoria, meu Deus, inteligência para lembrar daquilo que ele estudou, para comunicar essa palavra às nossas vidas, nos edificar e fortalecer a nossa fé. Nos ajuda, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na terceira lição. Hoje nós estaremos estudando com você para contribuir com a EBD da sua igreja, com as suas pesquisas, o ensino salutar, lenitivo da palavra de Deus, baseado em Jó, capítulo 1, versos 6 a 12 e Jó 2 primeiro. Texto que o pastor José Gonçalves pautou a sua lição para explanar de modo maravilhoso a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Ok? Primeiramente nós iremos dividir essa lição em 2 pontos. Trataremos a princípio de Satanás, fazendo um relato aqui sobre esse inimigo, e depois estaremos tratando sobre a pessoa de Jó e como ele enfrentou os ataques, os ardis, as artimanhas de Satanás. Eu quero convidar você porque hoje nós estaremos tratando de um assunto muito sério. Todos são sérios, mas esse é mais sério porque nós estaremos tratando dessa figura maléfica, diabólica, que é o opositor da igreja, da obra de Deus, Satanás, ok? Eu coloquei aqui no quadro, primeiro, nós estaremos tratando sobre uma pergunta, um tema interrogativo. Quem é Satanás? Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui primeiro, já coloquei. Quem é Satanás, ok? Nós podemos analisar que as duas palavras, Satanás, diabolos, as duas falam da ação desse ser maléfico. Na verdade, não é o nome dele. Não é o nome dele. O que se sabe é que essas palavras expressam as ações maléficas, adversário e acusador. É assim que a Bíblia apresenta o inimigo da igreja, o inimigo das nossas vidas. Então nós vamos tratar sobre essa pergunta: quem é Satanás? Logo de início, nesse preâmbulo, eu quero ser bem direto nesse introito para dizer que isso aqui só pode crer nesse assunto quem está no campo da fé. Quem não está no campo da fé não vai acreditar nesse assunto. Agora, quem crer na Bíblia como a irrefutável, a inerrante palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, vai crer que existe o poder de Deus, o poder sobrenatural, mas existe também um poder do mal, que é encabeçado por Satanás e seus demônios. Só pode acreditar nisso quem crer no que a Bíblia diz, ok? Se você for tentar partir para o campo da pesquisa humana, ou for buscar em outras fontes, como muitos fazem, nas universidades, nas academias, e não querem crer no que a Bíblia diz, muitos vão desprezar esse ensino que a Bíblia traz sobre a pessoa de Satanás. Satanás é um ser real? O diabo existe? A primeira pergunta, o que é o diabo? Aliás, a primeira pergunta, o que o diabo não é? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Antes de você
entrar comigo nesse assunto, porque eu vejo muitas pessoas que fazem um alarde sobre o diabo, fazem um alarde sobre Satanás, e dizem o seguinte: olha, o Satanás, não brinque com ele, não fale no nome dele, ele é muito poderoso. É bem verdade, pastor Luiz, é bem verdade que o Satanás, ele é poderoso, mas o cristão lavado pelo sangue de Jesus, ele não teme a Satanás. Por que ele não teme a Satanás? Porque ele sabe que Satanás é astuto, que Satanás é sagaz, que ele não tem medo de quem ora, ele não tem medo de quem lê Bíblia, ele não tem medo de quem tem comunhão com Deus. Querem saber disso? Adão vivia na essência e na pureza divina. O diabo foi lá para tentar Adão e Eva. Gênesis 3. Jesus tinha acabado de passar 40 dias em jejum e em oração. O diabo não temeu nem o jejum e nem a oração. Ele foi até Jesus. Se você pegar Mateus 4, 1 a 10, está escrito lá. Agora a grande questão é: o diabo pode tentar nos atacar? Sim. O diabo pode tentar vir contra nós? Sim. Agora tem uma coisa: ele pode ser o cão do inferno, ele pode ter os demônios que ele tiver. Agora, pastor Luiz, se eu não der brecha para o diabo, ele não tem autoridade na minha vida. Leia aí Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Vamos lá bem rapidinho, porque nós temos muitas referências hoje. 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Como é que diz? Não deis lugar ao diabo. Pronto, é só isso. Olhe para cá. Não deis lugar ao diabo. Há muita gente que está criando culto de vitória, culto de poder, culto de proteção. Eu preciso de proteção. Queridos, a proteção é Cristo em nós. Se eu viver a minha vida em Cristo e com caráter sincero, eu não abro nenhuma janelinha da minha vida, eu não abro nenhuma portinha da minha casa para o diabo entrar. O diabo não tem legalidade na minha vida. O diabo tem legalidade quando você deixa ele entrar. Leia bem aí o que segue, no mesmo texto de Efésios, só para os irmãos terem uma ideia. Como é não dar lugar ao diabo? Aquele que furtava, não furte mais. Se tu era ladrão, se converteu, não roube mais. O que mais? Antes trabalhe. Vai trabalhar. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O que mais? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Há muita gente, olha para cá, está filmando aí direitinho, irmão? Há muita gente na igreja que faz campanha, faz círculo de fogo, derrama azeite, bota sal, pula e grita: aqui tu não entra, Satanás, aqui tu não entra. Mas Paulo está mostrando que a brecha que você dá é quando até você abre a boca para falar coisas erradas. Quantos crentes não estão falando mal da igreja, mal do pastor, mal de todo mundo? Tu já está dando lugar para o diabo. Faz tempo que o diabo entrou em tu. Então faz tempo que o diabo entrou em tu. Aí Paulo está dizendo, olha para cá: se você fechar as brechas da tua casa, se você fechar as janelas do pecado, a porta do pecado, o diabo não entra. O diabo não entra. E Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Porque olha para cá, ele está 24 horas procurando tragar. Veja bem aí, 1 Pedro 5,8. 24 horas ele procura falha na minha vida, na minha palavra, no meu comportamento, na minha liderança, no meu pastorado, no teu casamento. Ele procura brecha nos teus negócios, na política. E se tu abrir qualquer buraquinho da tua vida para ele entrar, pronto, ele entra. Sede sóbrios, vigiai. Isso. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Pronto, tu pode orar, tu pode ter comunhão, tu pode ter a tua vida. Agora o diabo ele anda 24 horas procurando uma brechinha na tua vida. Se tu não der brecha, ele vai andar rugindo. Agora, ele pode estar aqui perto de ti, ao teu lado, mas ele não te toca, ele não entra, porque ele sabe que não há brecha na sua vida. Eita, glória a Deus. Agora, preste bem atenção, pastor Ziel, o que o diabo não é? Duas coisas que eu quero logo te dizer para tu não ter medo do capeta, para tu não teres medo de Satanás. A primeira coisa, ele não é autoexistente. Somente Deus é autoexistente. Quem criou Deus? Deus criou a si próprio. Lê aí, João 5:26. Se não me foge a memória, eu creio que é esse texto aí. Vamos lá. Eita, glória a Deus. 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo... O Pai tem a vida em si mesmo. Pronto, ele é o dono da vida, ele mesmo é quem tem a vida. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então pronto, vira para cá. Tu tem medo do diabo? Ei, irmão, tu tem medo do Satanás? Tem crente que é crente, eu já vi pessoa até bater na boca, eu não falo no nome do diabo. Eu já vi pregador até dizer assim, nós não podemos falar muito no nome do diabo, pois nós temos que mostrar o que é o diabo, quem é Satanás. Agora uma coisa, só tem medo dele quem dá brecha para ele. Só tem medo dele quem dá brecha para ele. Olha para cá, o que o diabo não é? A primeira coisa que eu disse, ele não é o quê? Ele não é autoexistente, porque só Deus é quem tem vida. O diabo não tem poder para criar um pé de banana, meus irmãos. Porque tem crente que fica com medo, fica com essas coisas. Vamos analisar bem aqui. Quando você lê, eu vou citar de cor, para nós corrermos aqui. João 1:3. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe no mundo foi feito por Deus. Não existe um pé de abacate ou uma laranja criado pelo Satanás. Um dia desse eu ouvi um macumbeiro, um dia desse aí eu ouvi numa gravação, um macumbeiro dizendo que ele plantava um pé de banana de manhã e à tarde ele estava comendo banana. É mentira. É mentira. Salmo 24, a Bíblia diz, a terra é do Senhor. O que pode acontecer, isso é ilusão. É uma criação mental que essa pessoa cria e acredita nisso. E aí diz, porque a terra é do Senhor, irmão. Deus foi quem estabeleceu a lei do plantio. Ele é quem manda a chuva. Como é que alguém vai plantar um pé de banana e comer banana à tarde? A não ser que ele pegue um pé de banana, que já venha com cacho de banana, e plante ele de manhã e dá uma aguadinha e vai lá para comer banana à tarde. Quem tem tudo é Deus. Tudo que existe no mundo foi feito por Deus. Não há nada nesse mundo que não foi feito pelo Senhor. Então a primeira coisa, coloque na tua mente, o diabo, ele não é autoexistente. É a primeira coisa. Quando a gente analisa isso, você tem que saber disso. A segunda coisa, aqui tem dois, vamos dizer bem forte comigo. Digam comigo, a segunda coisa, que o diabo não é eterno. Pronto. O diabo não é autoexistente e o diabo não é o quê? Eterno. O diabo foi criado. É claro que nós estamos falando do diabo aqui, mas eu vou já explicar. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito. Mas ele foi criado por Deus e acabou-se a questão. Deus nunca é... Olha, irmão, Deus não luta com o diabo. O diabo luta contra a igreja de Deus. O diabo luta contra os planos de Deus, atacando o povo dele. Mas com Deus... de maneira nenhuma, faz tempo. Deus foi quem criou Satanás, irmão. Deus criou. Então ele não é páreo para com Deus. Não há briga entre Deus e o diabo. Há briga entre a igreja e Satanás. Porque a igreja ele é atacada por quem? Aí o Senhor Deus dá poder para a igreja para vencer Satanás. Ei, meu irmão, tu tem medo do diabo? Saiba duas coisas que o diabo não é. Qual é a primeira? Ele não é autoexistente, ele não tem vida em si mesmo, ele é uma criatura. E segundo, ele não é eterno, só tem um. Leia bem Salmo 94, se não for o 90, comece pelo 90.
92, 4, vê se é. Ou é 2, 90, verso 2. Vem aí rapidinho. Como é que diz? 90, verso 2, vê aí se é. Eita! Antes que os montes nascessem, Isso. ou que tu formasses a terra, Sim. e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Pronto. Antes que o diabo fosse criado, ó, Deus já era Deus há muito tempo. Então, coloque isso na sua mente. O diabo foi criado, ele era um anjo perfeito, Deus criou esse anjo perfeito. Então, o diabo não é autoexistente e o diabo não é eterno. Foi criado. Quando foi que o diabo foi criado? Está aqui. Quem criou o diabo? Quem criou o diabo? É a segunda pergunta. Vamos analisar. Quem criou o diabo? Deus? Não. Deus criou os anjos antes que existisse céu e existisse a terra. Lê aí Gênesis 1:1, que é o Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretes. Haaretes, e assim prossegue. Vai lá. Como é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso, pode ir. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pronto. Antes que existisse céu, terra, montes, Deus criou o exército dele, a terra. Ele criou, antes de criar a terra, ele criou os anjos. E nessa escala de criação, ele cria esse ser angelical, criado, porque todo anjo foi criado. Ele está em uma escala mais superior do que os homens, porque eles vivem em um nível espiritual. Isso faz parte de uma matéria chamada angelologia, ok? Então, o homem está abaixo dos anjos, porque o homem tem uma natureza, apesar de ter o espírito, mas o homem não tem a mesma natureza da essência dos anjos. Me lê aí Salmo, capítulo 8, verso 2 em diante, só para vocês terem uma ideia. 2 em diante, vamos lá. Da boca das crianças... Não, é o 4, começa pelo 4, verso 4. Que é o homem mortal para que tu te lembres dele? Isso. E o filho do homem para que o visites? Sim. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então pronto. Então, o homem está abaixo dos anjos. Deus, anjos, homens. Essa é a categoria, à luz da Bíblia. Lá em 1 Coríntios 11, aí Paulo ainda coloca a mulher. Deus, ok? Deus, aí vem... É claro que Paulo coloca Deus, Cristo, homem, na concepção dele. Mas nós estamos aqui só fazendo uma modificação. Ok? Então prestem bem atenção que esse anjo, ele está acima do homem. Ok? Então Deus criou, antes de criar a terra, o mar, a natureza, ele criou os seres angelicais e ele criou esse anjo. Esse anjo que era perfeito. Daqui a pouco estaremos falando. Gênesis 2:8. Veja aí, Gênesis 2:8. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então pronto. Deus cria tudo, Deus cria o homem, Deus criou os anjos. Tudo que tem na terra, terra, anjos, homens, tudo foi criado por quem? Por Deus. Só um que não é criado é autoexistente. Quem é? Só o próprio Deus. A criancinha perguntou, quem criou Deus? Deus criou-se a si próprio. Ele é autoexistente. Então, quem criou o diabo? Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito. Deus criou um ser angelical com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, em um estado perfeito de santidade. Mas ele se rebelou e aí surgiu o diabo. Mas Deus não criou o diabo. Aliás, eu quero dizer, Deus não criou, olhe para cá, Deus não criou diabo, Deus não criou câncer, Deus não criou doença, Deus não criou drogado, Deus não criou tudo que tem de mal na terra. Aconteceu por causa da desobediência, primeiro do diabo e depois do homem. Mas Deus não criou nada disso. Leia bem aí, por favor, Gênesis 3:19.
Aí tem pessoas que querem culpar Deus. Ah, por que tem doença? Por que tem câncer? Eu não creio nesse Deus. Por que criancinha nasce com câncer? Vamos lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes para a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Está vendo? Então pronto. Tudo veio por causa do homem. Mas o versículo que eu quero é: maldita é a terra. É lá no 3. Pode ir bem aí. Eita coisa boa, é a Bíblia, meus irmãos. Eita coisa boa, é a palavra do Senhor. Então, você que está lendo a Bíblia, está bem aí. Gênesis capítulo 3, só rapidinho aqui. É o 3:17. Lê. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, Isso. e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Isso. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. É só isso aí que eu quero. Maldita é a terra. Por causa de quem? De ti. Foi Deus que mandou a maldade para a terra? Foi, pastor? Pode responder no microfone para Foi você não. ouvir. Foi Foi não. Deus que mandou o câncer? Não. Foi Deus que mandou doença? Não. Foi Deus que mandou a cobra, espinhos para a terra? Também não. Tudo foi alterado por causa do pecado. Entenderam? Então Deus não criou o diabo. Deus não criou o diabo. Deus criou um ser perfeito, inteligente, santo, mas essa figura aqui desobedeceu a Deus. Eu vou já falar isso. Terceiro, o diabo no texto de Ezequiel. Também eu não coloquei aqui, mas tem um texto de Isaías 14, não é isso? Pronto, Isaías 14. Nós temos dois textos bíblicos que sempre usamos para se referir a Satanás. E os críticos, os liberais, eles dizem que nenhuma dessas passagens, elas tratam de Satanás. Porque elas estão abordando figuras humanas. Ezequiel, por exemplo, 28, 11 a 19, está abordando a figura de Tiro. De Tiro. Então a pergunta é: qual é o real propósito do texto de Ezequiel? Será se Ezequiel estava buscando falar mesmo de Satanás, ou ele estava falando do rei de Tiro, um rei cruel, perverso, maléfico, e que usa essa figura de um Satanás, de um adversário de outras nações, e não mesmo um Satanás vindo do inferno? Onde é que está a verdade nisso? Será se Isaías 14, na verdade, está abordando isso? E aí, como é que nós vamos responder? Alguns dizem que é só história nossa, que Satanás, primeiro, é uma invenção porque é um símbolo. Alguns dizem que Satanás é uma invenção nossa. Ele é um mito simbólico. Outros usam o argumento de que essa lenda mitológica, ela já existia, por exemplo, na Fenícia, e outros contos narrativos. Outros dizem que ele seria tipo um Adão histórico, mas mitológico, ideal, mas não real. Outros dizem que, na verdade, o texto está falando de Satanás. E qual é a nossa ideia? Olha para mim aqui. Ainda que nós não tivéssemos essas duas passagens bíblicas, de Isaías 14, Ezequiel 28, a primeira passagem que nós temos está em Gênesis. Capítulo 3, primeiro de Gênesis, já fala do primeiro ato de uma sessão de possessão demoníaca em uma serpente que era Satanás. Que era Satanás. Então, há teólogos que querem acreditar que essa questão de diabo é apenas uma ideia de mente atrasada. Ou seja, em pleno século 21, nesse momento pós-moderno, falar de diabo como sendo um agente maléfico que causa os males é inaceitável. Essas mentes são mentes que não têm fé no sobrenatural. São mentes que não acreditam no que a Bíblia diz. E dizem que esses textos foram forjados para inventar uma história de que há Satanás. Mas se não tivesse nem Ezequiel,
28, 11 a 19, nem Isaías 14, nós temos, primeiro, as palavras de Jesus falando fortemente da existência do diabo. Segundo, nós temos uma abundância vasta de textos do apóstolo São Paulo falando de Satanás. Quer ver? Vamos abrir aí as nossas Bíblias, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos começar com Atos. Agora temos que ser bem rápido, viu? Atos 26, 18. Atos 26, 18. Vamos lá. Para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Do poder de quem? De Satanás. Aqui não é ideia. Paulo está tratando da conversão, que Deus o salvou e o libertou para agir contra o reino espiritual de Satanás. Ok? Rapidinho. Agora vamos para Romanos 16, 20. Olha aí, não é ideia, é uma força do mal que age no mundo imperada por Satanás. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. 1 Coríntios 5, 5. Isso aqui, olha para mim aqui. Porque tem irmão que fica, nós não podemos falar do diabo. Nós não podemos... E Paulo? Por que Paulo falava? Seja entregue a Satanás. Parei. Seja entregue a quem? A Satanás. Isso, vai. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora no mesmo livro, 7:5. 7:5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois vos ajuntais outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha para cá. O apóstolo São Paulo, ei irmão, você que é admirador de Paulo, Paulo era tão espiritual, não era assim? Paulo era tão espiritual que ele está falando aqui do que o Satanás faz, prendendo as pessoas nas trevas, não é assim? Prendendo as pessoas nas trevas, a primeira referência, e ele diz que brevemente Jesus virá, Romanos 16, 20, para desfazer e esmagar Satanás, que já está derrotado. Isso bate com Gênesis 3,15, esmagará a cabeça. Mas aí Paulo, o irmão leu de um crente que estava enrolado, tinha cometido incesto, e aí Paulo disse, se ele não se arrepender, entrega ele a quem? A Satanás. A Satanás. Mas aí você quer mais? Paulo diz que no casamento, quando a mulher, mas o marido não se entrega direitinho, não vive vigiando, Satanás pode vir e estragar o relacionamento. Não é isso? E Paulo está mostrando que o diabo, ele procura qualquer brecha. Eita, meu Deus. Vamos lá aí, 2 Coríntios 2,11. Depois 11,14. Eu estou citando aqui todas essas referências para você ir anotando aí. Vamos lá. Porque não ignoramos os seus ardis. Aí é o quê? 2,11. Eu não trouxe hoje meu texto grego, que eu acho lindo a explicação que me foge aqui nesse momento. Mas aí, 2,11, não é isso, pastor? Porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus desígnios, os seus planos maléficos. Isso, estratégias. Vamos lá. 11,14. Isso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pronto, ele está mostrando que esse inimigo tem poder para simular, para dissimular, para enganar em aparências, para enganar as pessoas. Vamos embora. Vamos citar agora, 1 Tessalonicenses, aí é o quê? 11? Não, então vamos lá para 12, 17, do mesmo livro. 12, 17, do mesmo livro. Como é que diz? Porventura, 2 Coríntios 12. Isso. Porventura aproveitei-me de vós por algum tempo daqueles que vos enviei. Esse é o 12, 17. 12, 17. 2 Coríntios, 12, 17. Porventura aproveitei-me de vós por algum tempo daqueles que vos enviei. Isso. Está no 12, 17? 12, 17. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, 18. E depois 2 Tessalonicenses 2, 9. 2, 18. 2, 9.
2,18. Pelo que quiser, bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás... Eu até quero que os irmãos que estudam Bíblia me ajudem também. Eu já procurei vários comentários. O texto original só fala isso. Mas Paulo está dizendo, eu tentei ir, mas o Satanás fez o quê? Satanás me impediu. Quer dizer que Satanás impediu Paulo. Impediu. Está aí. Vamos lá para 2 Tessalonicenses 2,9, depois 1 Timóteo 1,20. 2 Tessalonicenses 2,9. 2,9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Paulo está falando aqui da vinda do anticristo, que Satanás dará poder a esse opositor da obra de Deus, do reino de Deus, para fazer sinais, maravilhas, milagres. Supostos sinais, porque só quem faz sinais verdadeiros, milagres verdadeiros, é o Senhor Deus. Os magos de Faraó faziam falsos sinais, falsos milagres. Mas se vocês observarem, eles nunca conseguiam remover o que Moisés fazia. Porque o correto não era fazer falso sinal. O correto era tirar o que Moisés tinha colocado. Moisés botou a rã, ele não tirava a rã. Não é assim? Moisés poluiu o Nilo, eles fizeram uma poluição também. Por que eles não despoluíam o Nilo? Porque era mentira. Satanás opera na base da mentira, do engodo, do engano. Vamos lá mais essa referência? 1,20. Depois 1 Timóteo 5,15. Aí nós encerramos aqui as referências. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Pronto, olha para mim aqui. Paulo estava dizendo o seguinte: dentro da comunhão com Deus, você está dentro da igreja, da eclésia, da comunhão, tu estás na proteção de Deus. Fora da comunhão, fora da igreja, fora da vivência com Deus, tu estás na comunhão com o diabo. E esses dois camaradas aí que andavam falando mal de Paulo, andavam atacando a Paulo, Paulo diz, eu já entreguei para quem? Crente ruim, que não quer servir a Deus, falador, mentiroso, enganador, a gente ora por ele. Quando não quer prestar, a gente entrega para quem? Então pronto. Não sou eu não, é a Bíblia. Se zanga com a Bíblia, viu? Se zanga é com a Bíblia. 1 Timóteo ainda, 1 Timóteo 5,15. Eita coisa boa. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Pronto, está aí. Indo após Satanás. Agora, a minha pergunta foi, você sabe quem é o diabo? Você sabe que ele não é autoexistente? E eterno. E eterno. Então deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que ele foi criado. Você sabe que o texto de Ezequiel, eu coloquei aqui, ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido histórico, envolvendo o rei de Tiro, um ser maléfico, cruel, que será punido pelas atrocidades que ele fazia, mas só que dentro do texto de Ezequiel, há elementos, pastor Luiz, que vão além do sentido histórico. Quem lê o texto de Ezequiel, ele está mostrando um rei real que existiu, maléfico, mas que ele começa a narrar também algo que está além daquele momento histórico, que é o lado espiritual, que envolve um ser espiritual que estava atuando nesse ser. Então, o que é que nós podemos compreender com Ezequiel e Isaías? Você tem um ser real, histórico, literal, o rei de Tiro, mas por trás da ação desse rei perverso, alguém atuava neles. Era Satanás. O poder de Satanás atuava nele. Então o profeta tem uma linguagem que a nenhum ser humano é aplicado. É aplicada a um ser maléfico. E aí se fala de quem? Satanás. Então quando você lê Ezequiel 28, Isaías 14, falando de Satanás, se lembre, o texto está falando de pessoas históricas, mas o texto está além dessas pessoas históricas. E se você não se conformar, aí você vai para o Novo Testamento, que a Bíblia está cheia de exemplo mostrando que o diabo existe. E se tu crê, amém. Se tu não quer, problema teu. Porque ele vai continuar existindo. Há coisas que nem psicólogos, nem psiquiatras, nem psicanalistas explicam, que estão no mundo espiritual. Não é assim? Então, prestem bem atenção, que aqui agora nós vamos para a quarta coisa. Coloquei aqui, quarta coisa. Olha aqui, diz assim, ó. As características do diabo. E quem era esse ser
antes de cair, quem era ele? Qual era o caráter dele? Olha aqui, letra A, ocupava uma posição de destaque. Letra B, possuía grande beleza e sabedoria. Aí você precisa ler Ezequiel 28, 11 a 19. C, porção de glória. D, classe elevadíssima. Dizem que ele era da classe dos querubins, que conforme Gênesis 3:24, guardava o acesso à presença de Deus. Leia bem aí, Gênesis 3:24. Gênesis 3:24. Eita, coisa boa. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ok? Então prestem bem atenção, só que ele era um querubim ungido, ele tinha uma posição elevadíssima. Olha aqui, letra E, ele era um chefe. Ele era um chefe. E estava na presença de Deus. Então prestem bem atenção que era tudo isso que ele era antes. Deus não criou nada maléfico, Deus não criou nada ruim, Deus não criou nada desgraçado. Deus criou um ser perfeito e deu a esse ser essa posição de destaque, essa posição de beleza, de grandeza, de glória, de sabedoria, e ele estava na presença de Deus. Quando o profeta Ezequiel fala que ele andava entre as pedras afogueadas, pastor Luiz, ali é uma referência à presença de Deus. Que privilégio, que privilégio. Então esse ser angelical, criado por Deus, ele possuía todas essas características. Deus fez tudo isso aqui. Só que há uma coisa que eu quero dizer, e eu quero aqui voltar para o ponto 5. O caráter corrompido de Satanás. Leia Ezequiel 28, 15, por favor. Perfeito eras nos teus caminhos, Isso. desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Para aí. Lê de novo para os irmãos pegarem. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Deus criou esse ser perfeito e deu toda essa glória para ele. Ele era perfeito até o dia, porque Satanás tinha duas coisas, pastor. Ele tinha inteligência, ele tinha conhecimento e ele tinha vontade própria. Na lição, pastor Zé Gonçalves, no ponto 1, eu vou já falar disso aqui, ele diz que Satanás era um ser espiritual, estava na categoria dos anjos, não é assim? No ponto 2, ele diz que ele era um ser criado. Eu já expliquei que ele foi criado não como o diabo, não como Satanás, ele foi criado como um anjo perfeito. E no ponto 3, o pastor diz que ele era um ser de personalidade, ok? Você fez direito e você sabe que o que dá direito é quando a pessoa ela tem essa personalidade, não é isso? Que envolve a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, os elementos da personalidade humana. Quem é psicólogo sabe disso, quem é psicanalista eu não vou explorar. Então ele tinha conhecimento, ele tinha vontade própria, e como ele tinha vontade própria, livre arbítrio, ele não escolheu viver na perfeição que Deus fez ele. Com tudo isso aqui que Deus deu para ele, tudo isso aí, perfeito eras, Deus não colocou nada de imperfeito nele. Lê de novo, lê de novo. Perfeito eras nos teus caminhos. Eita, glória a Deus. Perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Eu coloquei aqui, ó. Eu me lembrei aqui, mas os irmãos podem me desculpar, eu não sei se é um daguesh, aliás, um shevak ou um segol. Mas eu vou colocar aqui um segol, que é um ok? Avel. Essa expressão avel, alguns também colocam olá, ok? A expressão hebraica que fala de iniquidade. Até o dia em que achou iniquidade,
Essa palavra iniquidade aqui, avel, olá, ela quer dizer, pastor, uma natureza maléfica. Um espírito de maldade. Um espírito, César, de violência. Isso é forte. Agora até eu senti aqui um negócio. É pesado. É pesado. Perversidade, maldade, injustiça. Olha, Deus fez um ser tão bom. Olha o tanto de coisa. Uma posição de destaque. Possuía grande beleza e sabedoria. Porção de glória. Classe elevadíssima. Chefe. E estava onde? Meu Deus. Deus fez esse ser espiritual. Essa criatura com personalidade, com capacidade pensante. E Deus dá todos esses privilégios. Mas tudo isso aqui que Deus deu, agora deixa eu dizer uma coisa. Está filmando aí direitinho? Tudo isso aqui que Deus deu, o que deveria ser para a honra e para a glória de Deus, Ele usou tudo isso para o seu benefício próprio. É pesado. Romanos 11:36, leia aí. Eita, meu Deus. Só Deus na causa. Porque dele, 11:36. Isso. Porque dele Isso. e por ele Isso. e para ele são todas as coisas. Dele, por ele E para ele e para ele. são todas as coisas. Deus fez essa criatura para adorar Ele, deu a posição para Ele adorar Ele, deu grandeza, beleza e sabedoria para a glória de Deus, deu porção da glória para a glória de Deus, colocou Ele numa classe elevadíssima para a glória de Deus, deu a posição de chefe para a glória de Deus. Só que Ele achou iniquidade. Essa iniquidade está aqui, ó, avel, olá, quer dizer perverso, injusto, maldoso, ruim. Porque ele pega tudo isso e ele diz, se eu sou tudo isso, eu também posso ser como Deus. Negócio sério. E eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Watchman Nee, em um livro que ele escreve, Autoridade Espiritual, se você puder, leia. Ele diz que todo modelo que tem no mundo de revolta, de desobediência, de injustiça, de quebra de amizade, de quebra de fidelidade, isso está acontecendo até na igreja. Até na igreja, às vezes tem um pastor que é amigo do outro, mas quando ele vê que o outro está crescendo, ele começa a perseguir. Às vezes é uma irmã na igreja, ela está vendo que Deus está abençoando, de repente ela fica com raiva da irmã. Às vezes a igreja está unida, aí de repente se levanta um grupo na igreja para dividir o trabalho, abrir outros ministérios, na revolta, na briga, no escândalo. O Watchman Nee diz que toda essa figura, o primeiro modelo, o primeiro exemplo é Satanás. Quem pratica esses atos não está imitando a Deus, está imitando quem? Porque Deus não é da bagunça, Deus não é da mentira, do adultério, da prostituição, Deus não é Deus da divisão, Deus não é Deus da contenda, da falsidade. Todo ato ruim e maléfico que há no mundo é encabeçado pelo modelo pior, Satanás. Olha aqui, ó. Aí esse caráter dele ficou corrompido até o dia que se achou iniquidade em ti. Irmãos, leia aí 1 Timóteo 3,6. Eita Deus. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Mais uma vez, olha a espiritualidade de Paulo. Paulo sabia que o modelo de arrogância, prepotência, pisar nos outros, mandar nos outros, querer ser o tal, vem de quem? Do Satanás. Rapaz, é negócio sério. Querida irmã, se Deus te deu uma posição na igreja, se Deus te deu inteligência, sabedoria,
Se Deus te deu uma posição para liderar, nunca pense que você é o tal. Nunca se coloque como tal. Se você tem uma inteligência, uma mente aberta, Deus está te abençoando. Não se arrogue disso. Faça tudo, Romanos 11:36, para Ele, porque dele, para Ele, por Ele. É lamentável como a gente vê o espírito de arrogância em crentes, em líderes. Eu sou tal, uma erudição bíblica, mas já é para orgulho, para vaidade. Tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus, é para a glória dEle. João 3:27 diz: ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Olha aqui a figura de Satanás. Tudo que Deus deu para ele, ele achou que aquilo ali o tornaria grande, elevado. Ele disse: não, se eu tenho tudo isso aqui, então agora eu posso ser como um Deus. Hã? Tá. Mais inteligente do que o pastor, acha que canta melhor do que um outro. Tudo isso é do diabo, viu, meu irmão? Está filmando aí direitinho? Tudo isso é do diabo. Espírito de grandeza, de prepotência. Eu quero ser o tal, eu quero ser o presidente. Ninguém é melhor do que eu, ninguém tem a minha capacidade. Tu já está cheio do diabo. Tu já está cheio do diabo. Pastor Zé, o senhor está dizendo que está cheio do diabo. E eu vou mostrar na Bíblia. Leia bem aí. Vamos ler 2 textozinhos. Você vai ler Lucas 22:3. E depois você vai ler Atos 5. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Isso. Entrou, porém, Satanás em Judas. Isso. Que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou Satanás em Judas. Ou seja, o espírito diabólico entrou em Judas para influenciar Judas, para Judas ser contra Jesus. Não é assim? Agora tinha um grupo que queria também se amostrar, devido à oferta de Barnabé. Olha o que eles vão fazer também. Atos 5 primeiro. Vamos lá. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Esse é o primeiro. Isso, pode ir. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Aí vai. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ei, quem foi que, para usar de falsidade, para dar uma oferta, para se amostrar, querendo imitar Barnabé, quem foi que fez isso em Ananias? Satanás. Então pronto. Tudo que tem de ruim, divisão, olha, crente dividindo, crente abrindo igreja, se levantando contra pastor, pastor se levantando contra crente, não é Espírito Santo não, é o Espírito do diabo, estou logo avisando, é o Espírito do diabo, contenda, baderna, crente andando com faca, crente andando com revólver, é o Espírito do diabo, é o Espírito do diabo. A iniquidade, olha essa, o irmão tem, a Bíblia diz aqui que esse espírito é interessante, meus irmãos, pastor Luiz César. O interessante é que a Bíblia está mostrando aqui que essa iniquidade, esse avel, esse olá, vocês sabem o que quer dizer aqui? Aqui ele não está falando dos pecados de Satanás, ele está mostrando a causa da queda dele. Alguém diz assim: a queda de Satanás foi orgulho. Não é bem assim. A queda de Satanás é o avel. A queda de Satanás é a maldade dele, é a perversidade nele. Uma pessoa que é orgulhosa, ela já é orgulhosa porque dentro dela está o mal, a perversidade. Tem irmão que está ali chorando e o outro está matando ele, perverso. Tem irmão que não mede esforços para ir na internet e acabar com a vida do outro, perverso. Dentro dele tem maldade. Tem irmão que passa pelo outro, esnobando com a chave do carro, perverso. Tem líder, eu estou falando comigo, tem pastor que passa pelo irmãozinho pequeno, crente, ele não dá as horas, levantando o nariz. A pessoa vai falar com ele, não tem quase acesso, é como se estivesse falando com o Papa. Perverso, inalcançável. Negócio sério, ruim.
Aqui foi a causa, essa maldade dele. Deus deu tanta coisa boa, meus irmãos. Às vezes Deus te tira do nada e te coloca no lugar de honra, como fez com Davi. Por isso que Natan disse para Davi: Davi, tu não tinha tantas mulheres, o que tu quer com a mulher casada? É por isso que Davi, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que foi que Deus fez com Davi? Morreu na coisa que mais Davi gostava, que era andar atrás de mulher. Deus botou no final da vida dele, que ele ficou tão imprestável, que botou uma meninazinha novinha, linda. Pronto, mas a Bíblia diz que ele não tocou nela. E a vida de Davi, desde o momento que a iniquidade entrou, foi marcada de tristeza. Morte, suicídio, homicídio, estupro na família, e aí vai. Então, quando Deus te honrar, quando Deus te der uma posição de destaque, quando Deus te elevar na cultura, na música, no louvor, não se orgulhe não. A Ele, por Ele, para Ele, seja a glória, a honra para todo sempre. Então pronto, está aí. Então, em sexto lugar, se aproveitando de sua posição. Ele se aproveita de tudo que Deus dá para atacar os outros. Ô meu irmão, tem hora eu digo: Senhor, não deixa eu andar falando isso não, mas o Espírito Santo me incomoda. Às vezes a gente pega um irmão na igreja, ele não tem expressão, não tem nada, você tira do zero, aí apresenta no ministério, leva ele para posições importantes, dá tanta honra para ele, amanhã ele trai o líder dele, trai a posição e começa dizendo: é porque ele era isso, é porque ele era aquilo. Esse exemplo aqui de Satanás, a igreja está cheia, liderança está cheia, de pessoas que a gente ajuda. Eu estou dizendo comigo mesmo, quantas pessoas nós não já estendemos as mãos, coloca na obra, coloca no ministério, e de repente a pessoa vira um diabo, se acha melhor, fala mal do líder dele. Me diga se tu vai para o céu, se Deus usa alguém para te abençoar. O Atmanil, nessa obra que eu recomendei para vocês, ele diz que quando Deus usa alguém para a tua vida, você deve honrar essa pessoa pelo resto da sua vida. E nem que essa pessoa erre, você não tem direito de atacar ela. Deixa ela com Deus. Sim ou não? Quando a Maria apareceu de buchão, quando a Maria disse que estava grávida, eita, glória a Deus, leve aí, de José, Mateus 1, eita rapaz, ele quis deixar ela como? Ele disse: eu vou embora, não foi assim? Eu vou embora, mas eu quero mostrar para vocês, é lá no primeiro, Mateus, só para vocês entenderem como era José. É assim que crente faz, é assim que crente faz, ok? Vamos lá. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar... Para aí. Tem irmão que vai para a televisão, vai para a internet. Eu estou aqui, irmão, falando isso não é porque eu quero difamar o irmão, mas é porque a gente não aguenta. É porque tu tá cheio do diabo. Vou logo te dizer aqui. Quem quer e quem confia em Deus vai orar para Deus mudar a situação. E ainda que aquela pessoa esteja errada, você não vai ser instrumento do diabo para dividir ou para escandalizar. Mateus 18 diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Quem é crente sincero faz como José. José, quando viu a Maria grávida, ela ia morrer. Mas aí como é que diz a Bíblia? Como é que diz? E não queria infamar. Eita, meu Deus. Intentou deixá-la secretamente. Mas por que ele não queria infamar? Lê antes que está dizendo aí. Então, ora, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. É o antes, que ele era justo. Eu quero isso. Não. Então José, seu marido, como era justo... Peraí. Como ele era o quê? Justo. Justo. Aí o que diz? E não queria difamar. Irmãos, vocês estão vendo que é nível de crença? Ele viu que ela estava grávida, mas ele não querendo atacar ela, a pureza dela, porque ele podia dizer: isso é uma sem vergonha.
Essa mulher não vale nada. Eu já estou aqui, já no processo mesmo de noivado com ela. E essa mulher está aqui, buchuda. Eu vou entregar ela agora. Não, ele era justo. Ele disse, eu vou deixar isso aí com Deus, eu vou embora. Eita, rapaz. Mas o texto procede dizendo, ele era o quê? Justo. Justo. Ele era justo. Tem irmão que tem prazer. Ele erra. Às vezes é um escritor. Isso já aconteceu comigo. Ele é um escritor. Ele faz uma citação. Aí tem pessoas que têm a maldade de pegar um texto, botar na internet só para acabar com a vida dos outros. É dizendo assim, eu quero ajudar. É porque eu quero que os leitores querem ajudar. Não. Quem quer ajudar, liga primeiro para o escritor. Procura falar com ele. Irmão, o que foi isso aqui? Qual é seu ponto de vista? Qual é a sua ideia? Se você pegar os pais da igreja, a maioria erraram. Até muitas coisas das cópias que são escritas aí. Se eu fosse falar aqui do Códex Vaticano, Sinaítico, Beza, Alexandrino, quantos erros? Aí vieram os outros e corrigiram, vieram os outros e mostraram pelas variantes. Mas tem irmão que tem prazer. Olha para cá, está me filmando, irmão? Tem irmão que não cresce na vida e ele vê o outro que está crescendo, ele tem prazer em destruir a vida dos outros. Ele se sente prazer, e olha para cá. E você que se acha alguma coisa, se você não subiu até agora, é porque Deus sabe que em ti há maldade. Porque só Deus conhece o meu e o teu coração. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16, que Deus conhecia o coração de Davi. Mas Deus conhecia o coração de Saul. Está aqui, ó, se aproveitando. Tem pessoas que se aproveitam da posição que foi colocado para esmagar outro, para destruir os outros. Quem faz isso, já tem o pai dele, já tem o exemplo dele. Quem é o exemplo dele? Satanás. Pronto, é Satanás. Por aí vai. Primeiro eu falei tudo sobre o diabo. 6 coisas que nós apresentamos aqui. Agora eu vou falar sobre o texto de Jó. E o Jó, pastor Zéu? Como foi que ele enfrentou o diabo? Primeiro, uma reunião ou concílio no céu? Uma irmã me fez uma pergunta. Pastor, não estou entendendo. A presença de Deus não é santa. E diz que o diabo não entra lá, nem no lugar santo. E como é que numa reunião ou concílio no céu, a presença, não é verdade, do diabo? Porque, vamos ver bem aí, Jó 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio também? Satanás entre eles. É aqui que eu quero chamar a atenção, olhe bem para mim, que isso aqui é questão de fé. Não há teólogo no mundo, quero logo dizer para vocês, porque tem teólogo que quer ser Deus. E nenhum teólogo no mundo sabe tudo da Bíblia. Pode ele ser o que for. Não há teólogo no mundo que prove, não há teólogo no mundo que prove e que explique como foi essa reunião. E nem como esse ser angelical, maléfico, ia à presença de Deus. Quero logo dizer para você, você quando chegar em sua casa, pegue todos os comentários que você tem. Brasileiro, americano, alemão, pegue. Uma reunião ou concílio no céu. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não deve interpretar essa questão aqui, logo sobre esse Satanás, como sempre a gente interpreta nos outros casos. Porque nós temos vários problemas aqui. E eu creio que Satanás existe, eu creio que ele pratica o mal, mas nós temos vários problemas aqui. Um que nós não resolvemos. Como é que ele entra na presença de Deus? É por isso que eu estou dizendo que é uma narrativa que quer mostrar como é que vai se desenrolar esse evento. É uma forma do autor narrar. Porque esse diabo, ele tem acesso à presença de Deus? Segundo, observem que aqui você tem um diálogo entre Deus e o diabo, no qual o diabo pede permissão a Deus para tocar em Jó. E Deus permite. Parece que se tem uma brincadeira aqui. Não é assim? Eu vou citar
de uma organização de Davis, ele diz o seguinte: ele diz que acredita mais que aqui, nessa reunião, seja um ser angelical. Ouça o que eu estou dizendo aqui, é só uma suposição desse autor, não estou afirmando. Ele diz que se trata de um ser angelical, que vai na presença de Deus, e esse ser, Deus deu a responsabilidade dele avaliar os atos bons e ruins dos homens, e levar até a presença de quem? De Deus. Mas ele não vê esse ser angelical como o diabo. Ele vê como um adversário dos homens que fazem atos maus e que avaliam essa questão. É uma suposição. Eu não estou dizendo isso. Só estou para que você saiba como é difícil. Ok? Claro que isso não afeta em nada a nossa fé, nem o nosso entendimento. Mas tem isso aqui. Observem que eu coloco aqui como é que Satanás é visto no texto. Lá no texto aparece, olha aqui, ó, Gan Ha Satan. Aqui é um sim. Ó, Gan Ha Satan. Gan Ha Satan. O que eles estão dizendo aqui? Observem que a palavra Satã, ela está precedida do artigo. Aqui é assim, ó, também Satanás, Gam Ha. Nesse caso, alguns hebraístas dizem que no texto ele está sendo visto como um adversário. Agora, e tem anjo de Deus no céu que se torna adversário? Sim. Vamos analisar 1 Reis, só para que a gente atente bem para essa expressão. 22, 21, 22. 1 Reis, 21, 22. Isso. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E 1 Reis 22, 22. Capítulo 22. 21 e 22. É. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Aí era um anjo na presença de Deus, que disse que ia induzir com o espírito de mentira. Não é assim? Então analise isso. O que eu estou dizendo é que o melhor é a gente olhar para o texto e entender que há uma revelação divina que não está nos moldes de como nós interpretamos hoje. Agora, há essa posição de que há esse ser angelical, que ele analisa os atos bons e os vícios dos homens e torna-se adversário de alguns, levando a Deus e os acusando. Essa posição ela é questionável, mas há essa posição da parte de alguns biblistas. Ok? Então eu coloquei aqui em segundo lugar, um ser maléfico tem acesso à presença de Deus? É isso aqui que gira um conflito. É isso aqui que gira um conflito. Ok? E aí fica essa colocação que eu coloquei desse anjo. E eu vou optar pela primeira posição. Qual é a primeira posição? É que o texto ele está se tratando de uma revelação divina e que não está buscando tratar da forma como nós interpretamos sempre. Eu fico nessa posição. Ok? Então, ele é visto dentro do próprio texto como adversário. E aí vem a figura de Satanás nesse relato de Jó na Bíblia. Qual é a figura? Aqui ele é visto de duas maneiras. Ele é visto como acusador e ele é visto como adversário. A Bíblia fala dele assim? Fala. Vamos ler Tiago 4:7 e Apocalipse 12:10. Olha como é que a Bíblia revela ele. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Isso. E ele fugirá de vós. Lê o outro texto. 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação
e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pronto. Então vou finalizar citando aqui no terreno da fé. O Satanás, o adversário, o acusador, veio com tudo contra Jó. Uma maré de sofrimento abateu a vida de Jó. 5 agentes do mal: sabeus, vendavais, se você analisar o texto você vai ver isso aí, raios, caldeus. Eu disse o quê? Vamos lá. Sabeus, o que mais? Vendavais, caldeus, raios e árabes. Deu 5 aí? Pronto. Então, esse adversário vem com uma avalanche, um tsunami para a vida de Jó. Jó, ele está em 2 terrenos. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, humano. Terreno humano. Segundo, terreno da fé. 2 terrenos. Lá vem a avalanche. Árabes, sabeus, raios, vendavais, o que mais? Caldeus. Esse vendaval de luta, de problema, atinge a vida de Jó. E 2 coisas vão atingir o lado humano de Jó. Lá vai. Primeiro, olha aqui, ó, bens. E depois, eita, tem 2 coisas que traz estrutura para o homem nessa terra: bens e o que mais? Famílias. Isso aqui está no lado humano. O diabo veio com a avalanche, arrancou os bens, arrancou a família, mas ainda tem outra coisinha no campo humano. O que foi que o diabo atacou mais na vida dele? Hein? Olha. Isso. Pronto, se você não tiver bens e não tiver família, mas tiver saúde, você recomeça. Recomeça, você pode perder tudo, mas se tiver saúde, recomeça. Mas o diabo atacou essas 3 áreas humanas de Jó. Foi um tsunami com esses 5 agentes do mal. Só que o diabo esqueceu uma coisa: Jó não estava só no terreno humano. Eita, glória a Deus. Jó estava também no terreno da fé. E o terreno da fé supera o terreno humano. Eita. Aleluia, aleluia. Lê bem aí. 1:19, né? Deixa eu ver. É 15:19 de 1 Coríntios. Eita, glória a Deus. O terreno humano, ele pode ser atingido. Os bens, a família, a saúde. Mas quem está no terreno da fé, supera. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pronto, por causa da fé, ele vai superar o terreno humano. Vocês querem ver o que um crente faz pela fé? Tem crente hoje que na hora que morre alguém da família, ele critica Deus, perde os bens, critica Deus, abandona a igreja. Se alguém na igreja não gosta dele, ele larga a igreja, porque tu só vive no terreno humano. Eu vou mostrar o que é o campo da fé. Hebreus 11, 33, 34. Lê aí, pastor. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo por meio da fé. Deles morreram ou não morreram? Morreram. Foram cerrados ao meio? Foram. Mas eles largaram? Não. Negaram a fé? Não. Olha aqui, ó. Jó estava vivendo no terreno da fé. O lado humano foi atacado, mas a sua fé nunca foi atacada. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Observem que no terreno da fé, 2 coisas, aliás 3. Primeiro, nada abalou a confiança de Jó. Perdeu os bens, não abalou sua confiança. Perdeu a família, não abalou sua confiança. Perdeu a saúde, não abalou sua confiança. Porque ele venceu tudo isso no terreno
da fé. No terreno da fé, você vence as acusações. É a letra B. Você vence as acusações. Satanás dizia que Jó servia a Deus apenas pelos bens. Deus tirou os bens, Deus tirou a família. A comunhão com Deus não foi quebrada. E as acusações do inimigo não prevaleceu. Por quê? Porque Jó estava no terreno da fé. Quer ver aí? 1 João 4, né? É 5:4. Vê se é rapidinho aí para nós. Vai. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pronto. O terreno da fé, olha o que ele diz. O mundo, ele diz, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, se nós vivermos só no mundo humano, tudo vai nos abalar. Agora, quem vive no terreno da fé, como Jó viveu, ele vai ter a sua confiança estruturada. As acusações não vão tirar sua comunhão. A dor intensa, porque perder a família, perder a saúde, gera uma dor intensa. Eita, Pai. Oh, meu Deus. Olha para cá. Nessa pandemia, talvez você perdeu pai, perdeu mãe. Meu pai foi atingido por um AVC, um homem forte, pastor, pregador do evangelho, dedicado, um homem que eu admiro, um homem que eu honro, mas ele foi atacado. Teve um AVC tremendo. A dor é intensa. A dor é gritante. A dor é forte. Mas a dor não modifica a nossa fé. A dor não modificou a fé de Jó. Jó continuou sendo o mesmo crente. Porque ele não estava no terreno humano apenas. Ele estava no terreno da fé. No terreno humano ele pode ter abalo, no terreno humano ele pode gritar, no terreno humano ele pode chorar, mas no terreno da fé a sua confiança é a mesma, as acusações não tiram sua comunhão e a dor não apaga, não modifica a fé em Deus. Dor que modifica a tua fé, dor que modifica a tua crença, dor que modifica a tua estrutura espiritual, você está no campo humano. Você está no campo humano. E a última coisa que eu quero falar, letra D, para a gente finalizar. Atentando para isso aqui. O ideal da vida. Em último lugar. Eita Deus. Sabe o que Jó viu pelos olhos da fé? No terreno da fé, ele sabia qual era o verdadeiro ideal da vida. Se eu perguntasse para você qual é o ideal da vida, todo mundo vai dizer, o ideal da vida, casa boa, conta bancária, família linda, jardim na frente, cachorrinho bonito, carro do ano, conta bancária, passeio na praia, passeio para a Europa, para a América, para a Índia. Essa é a vida ideal. Mas a vida ideal de Jó não era essa. Jó sabia qual era o ideal da vida. Era nunca se afastar de Deus. A vida só tem sentido se for vivida em Deus. E Jó sabia que a vida sem Deus, ela pode ter bens, ela pode ter família, ela pode ter saúde, mas ela não tem ideal. A vida ideal é a vida na fé em Deus. Observem bem, que ele vai citar isso aí. Vamos lá, pastor. Gênesis nós já lemos, mas eu vou citar esses dois versículos. Gênesis 3,19 e depois 1 Timóteo 6,7. E a gente encerra. 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque isso. Dela foste tomado, porquanto és pó, nem pó te tornarás. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha para mim, trabalhe, ganhe dinheiro, se divirta, coma o pão com o suor do teu rosto. Isso faz parte da vida. Vai. Até que te tornes para a terra. Agora olha para cá. Aí a tua vida aqui na terra vai se acabar, porque ela tem um limite. O que é pó, volte para o pó. Aí vai. Agora olha o ideal da vida. Porque dela foste tomado. Oh, meu Deus. Porquanto és pó. Isso. E em pó te tornarás. Pronto. Há um propósito na vida humana, ela se acaba. Agora vamos lá. 1 Timóteo 6,7. Eita Deus.
E eu encerro. Porque nada trouxemos para este mundo. Aleluia. E manifesto é que nada podemos levar dele. Hein? Nada Trouxemos. Qual é o ideal da vida? Tu vai levar 2 casas? Tu vai levar joia? Tu vai levar família? Tu vai levar o quê? Qual é o ideal da vida? Qual é o fim da vida? Viva no terreno da fé, meu filho. Porque se tu viveres no terreno da fé, você vai saber qual é o verdadeiro ideal. Nada trouxemos e nada. Olha como Jó conhecia o ideal da vida. Gênesis, aliás, Jó 1. Lê aí, para a gente encerrar. Jó 1, verso 21. Eita, coisa boa. 21. Isso. E disse, no saí do ventre de minha mãe. Parei, no saí do ventre da minha mãe. Esse ventre da mãe aí é a terra. Ele está chamando a terra de mãe. No saí do ventre da minha mãe. E o quê? E no tornarei para lá. E no tornarei para lá. O que ele diz? O Senhor deu e o Senhor o tomou. Olha para cá. Ele sabia tanto o ideal da vida porque ele entendia pela fé. Deus me deu bens, Deus me deu família, Deus me deu saúde, mas tudo isso é do campo humano. Eu tenho um ideal maior. Eu vim para esse mundo sem nada e vou voltar sem nada, mas eu quero voltar para os braços daquele que me criou. Por isso que ele adorou a Deus na prova. Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você, irmã. Vivamos no terreno da fé. Nós vamos superar o terreno humano e vamos viver com a nossa fé inabalável. Vamos ter comunhão com Deus e não quebrar ela por causa de acusações. A dor não vai parar de fazer nós cantarmos, adorarmos a Deus, porque nós sabemos qual é o ideal da nossa vida. É estar com o Senhor. Oh, aleluia. Pastor Luiz, ora ao Senhor. Soberano Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Senhor, por mais uma vez sermos alimentados e edificados pelo poder que há na Tua palavra. Pai bendito e santo, queremos pedir a Tua graça também para todos aqueles que estão nos assistindo agora, meu Deus, estão aflitos, estão angustiantes, meu Deus, talvez perderam parentes, perderam marido, perderam mãe. Meu Deus amado, mas fortalece a fé de cada um na Tua presença. Meu Deus amado, que muito embora nos falte algo, mas que não nos falte a certeza, ó Pai, de que nós iremos morar contigo na eternidade. A certeza que o apóstolo Paulo chama de bem-aventurada esperança. Meu Deus, assim nós confiamos e assim nós cremos, ó Pai, de que o nosso Redentor, ainda que, meu Deus, passemos pela morte, mas do outro lado nós alcançaremos a redenção, porque fiel é aquele que nos prometeu. Nos ajuda, ó Pai, ajuda cada crente, fortalecendo, amparando, dando sustento e vigor na Tua poderosa presença, abençoando continuamente o nosso pastor presidente, dando autoridade e unção, meu Deus, para pregar a Tua palavra. Sê conosco que nos ajuda, ó Pai, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém.